Eu tenho uma certa resistência a algumas conversas sobre inteligência artificial em campanhas eleitorais. Não porque o tema não seja importante, mas porque muita gente começa pela pergunta errada. A pergunta costuma ser: pode utilizar a inteligência artificial na campanha? Essa pergunta ela parece direta, mas sozinha ela empobrece a conversa. A questão mais séria é outra. A equipe de campanha sabe utilizar a inteligência artificial sem transformar a campanha em uma operação de improviso? Porque a ferramenta sozinha não decide nada. Ela não sabe qual base de contatos pode ser usada. Ela não entende o clima político local. Ela não mede o impacto de uma frase mal colocada. Ela não assume a responsabilidade por uma mensagem. Não responde uma denúncia. Não explica por que uma peça foi publicada ou impulsionada. Quem faz isso é a própria equipe de campanha. A inteligência artificial apenas acelera o que já existe. Se a equipe tem critério, a tecnologia vai ajudar. Se a equipe está desorganizada, a tecnologia deixará a desorganização ainda mais evidente e mais difícil de controlar. O risco não está na IA como ferramenta. O risco está na campanha que usa a inteligência artificial para compensar a falta de método. E isso aparece em situações muito comuns. A equipe precisa publicar rápido, alguém pede para a ferramenta gerar um texto sobre um determinado tema, o texto vem forte, bem escrito, com uma frase de impacto. A pessoa copia, ajusta 2 ou 3 palavras e publica. Parece até eficiente, mas ninguém conferiu a informação. Ninguém avaliou se aquela frase poderia ser interpretada de forma errada. Ninguém verificou se havia dado sensível envolvido. Ninguém pensou se o conteúdo poderia confundir o eleitor. Ninguém registrou quem aprovou. A peça foi ao ar porque estava pronta, mas estar pronta não significa estar segura. Essa é uma das armadilhas da tecnologia. Ela cria a sensação de solução. A campanha olha para o texto bonito, para a imagem bem feita, para a legenda rápida, para o anúncio pronto e acha que resolveu o problema. Na verdade, pode ter criado foi outro problema. A campanha eleitoral é um ambiente de pressão. Tem urgência, disputa, cobrança, fornecedor querendo entregar, apoiador mandando sugestão, rede social pedindo velocidade e o WhatsApp apitando sem parar. Nesse ambiente, a tentação de resolver tudo no impulso é enorme e compreensível. Só que impulso não pode gerar método. E quando percebe, a campanha começa a apresentar alguns sinais. O primeiro sinal é a decisão sem dono. A comunicação publica, o tráfego impulsiona, o fornecedor cria, a coordenação autoriza pelo WhatsApp e a pior parte que nós sofremos. O jurídico descobre depois que a bomba já explodiu. Quando dá certo, todo mundo comemora. E quando dá problema? Alguém sabe dizer quem foi que tomou a decisão? Esse é um risco real. Não porque toda decisão precise passar por um processo pesado. A campanha não suporta isso. Mas porque todas as decisões sensíveis precisam ter um responsável claro. A segunda fragilidade é o dado sem origem. Aparece uma planilha, uma lista, um grupo, uma base de contatos. Aí alguém diz, usa essa base aqui. Mas ninguém sabe de onde veio, para qual finalidade foi coletada, se as pessoas foram informadas, quem pode acessar ou se aquela base pode ser utilizada para mensagem eleitoral. Em campanha, dados sem origem é problema esperando o momento certo para explodir. E o terceiro sinal é conteúdo sem revisão. A peça ficou bonita, o vídeo está ótimo, a legenda chama atenção. A imagem performa muito bem. O anúncio pode até dar resultado, mas ninguém parou para perguntar se aquilo é verdadeiro, se pode confundir, se usa inteligência artificial, se envolve imagem ou voz de alguém, se precisa de aviso ou se pode ser impulsionado. É assim que uma campanha transforma a pressa em exposição e problema. E veja, eu não estou defendendo que a campanha vire um cartório. A campanha precisa de agilidade, responder rápido, aproveitar a oportunidade, produzir conteúdo, conversar com o público. Mas agilidade não é ausência de critério.
Uma campanha pode ser rápida e organizada. Pode ter criatividade e responsabilidade. Pode utilizar a inteligência artificial sem entregar a decisão para a máquina. Pode usar o WhatsApp sem invadir a vida das pessoas. Pode impulsionar conteúdo sem apertar o botão do susto. Pode contratar um fornecedor sem abrir dados sem orientação. O que falta muitas vezes não é a ferramenta em si, é combinado interno da própria equipe. Quem irá decidir, quem irá revisar, quem irá registrar, quem irá responder, quem poderá acessar, o que não será feito de jeito nenhum. Essas perguntas parecem simples e são. A força delas está justamente nisso. Elas evitam que cada pessoa invente um jeito próprio de operar. Porque bom senso em campanha varia demais. O que para uma pessoa é criatividade, para outra pode ser manipulação. O que para uma pessoa é agilidade, para outra pode ser imprudência. O que para uma pessoa é só uma lista, para outra pode ser uma base sensível. O que para uma pessoa é uma imagem interessante, para outra pode ser conteúdo enganoso. Por isso, antes de usar a tecnologia em escala, a equipe precisa criar uma proteção mínima. A primeira camada é clareza. Todo mundo precisa saber o que pode fazer sozinho, o que exige autorização e o que não deve ser feito. Sem clareza, a equipe decide por instinto. E instinto sob pressão costuma errar. A segunda camada é a revisão. Não é para revisar tudo com excesso. É identificar o que tem risco maior. Imagem realista, voz, vídeo, ataque, comparação, conteúdo feito com IA, informação grave, lista de contatos, segmentação e impulsionamento. Esses pontos merecem um olhar mais cuidadoso. A terceira camada é o registro. Registro não serve para enfeitar o processo. Serve para proteger a memória da campanha. Qual base foi usada? Quem aprovou o conteúdo? A IA participou da criação? O anúncio foi impulsionado para qual público? O fornecedor recebeu que orientação? A pessoa pediu para sair da lista? O pedido foi atendido? Quando surge um questionamento, a pior resposta que se pode dar é não sei. E essa resposta aparece muito mais em equipes que decidiram tudo na urgência, sem deixar rastro mínimo. Existe uma frase que resume bem esse vídeo. A IA não cria responsabilidade, ela revela a responsabilidade que a campanha já tinha. Se a equipe não tinha critério antes, a tecnologia vai deixar isso muito mais visível. Se a base de dados já era desorganizada, a ferramenta vai ampliar a desordem. Se o conteúdo já era publicado sem revisão, a IA vai aumentar o volume de peças sem controle. Se o fornecedor já trabalhava sem limite claro, novas plataformas só aumentarão a exposição. Por isso, a solução não é fugir da tecnologia, a solução é parar de tratar a tecnologia como um atalho para tudo. A campanha profissional não é a que usa mais ferramenta, é a que sabe quando usar, como usar, quem revisa e quando dizer não. E dizer não também é estratégia. Não usar uma base duvidosa, não publicar uma imagem que pode confundir, não impulsionar uma peça sem checagem, não entregar dados para fornecedor sem orientação, não usar IA para simular algo que não aconteceu. Essas decisões não atrasam a campanha, elas preservam a campanha. Protegem a equipe, a comunicação e a relação com as pessoas que recebem aquela mensagem. Foi exatamente por isso que eu criei a experiência presencial IA e dados nas eleições de 2026. Muitas equipes não precisam de mais uma ferramenta. Precisam de critério para decidir melhor. No dia 23 de julho, em João Pessoa, teremos uma palestra para organizar os principais riscos no uso de dados pessoais, inteligência artificial, WhatsApp, impulsionamento, conteúdo sintético e fornecedores em campanhas eleitorais. Já no dia 24, teremos uma imersão prática para transformar esses riscos em método. A proposta não é discutir preferência política, não é analisar campanha real,
não é orientar a estratégia de voto, é uma formação técnica, preventiva e suprapartidária para equipes que precisam sair do improviso, antes que a campanha acelere. Se você trabalha com campanha, jurídico eleitoral, comunicação, marketing político, tráfego pago, coordenação partidária ou ferramentas digitais, essa conversa é para você. A inteligência artificial pode ser uma aliada, mas sem método vira só um amplificador de erro. E campanha eleitoral não precisa de mais improviso, precisa de decisão responsável. As informações sobre essa experiência estão na descrição deste vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, curta e compartilha com alguém que trabalhará nas campanhas eleitorais de 2026. Neste ano, muitas equipes utilizarão a IA, mas nem todas estarão preparadas para usar bem. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!